Fala galera, meu nome é Luiz Felipe, sou laboratorista do grupo educacional FEITEP e hoje nós vamos conferir a primeira aula de circuitos elétricos. Então galera, vamos lá para a nossa primeira aula de circuitos elétricos, uma matéria que eu julgo muito importante e fundamental para o curso de engenharia elétrica e é uma matéria chave aí para você prestar concurso, vestibular, matérias que usam muito base em matemática e base física. Bom, para a gente entrar hoje nessa parte de circuitos elétricos, nós vamos começar na parte da introdução. Tá? Bom, o que é um circuito elétrico, pessoal? Para a gente entender o que é um circuito elétrico, nós temos que falar de dois fatores principais, tá? Que são os elementos elétricos. Ele pode ser tanto ativo quanto passivo. Os elementos ativos, pessoal, são elementos que conseguem fornecer energia ao meu sistema. Então nós vamos fazer aqui um desenho de uma bateria, tá? Bem simples, tá? E existem os elementos passivos. Os elementos passivos, eles são conhecidos como resistores, capacitores, indutores. E aqui nós temos uma lâmpada para nós podermos representar uma resistência nesse sistema. Então nós temos tanto elementos ativos, elementos que têm condições de fornecer energia ao meu sistema, tá? Nós vamos falar sobre tensão elétrica já. E nós temos a resistência, tá? Aqui nós temos uma lâmpada que é considerada um resistor e nela possui uma determinada resistência que mais para frente nós vamos entrar na questão desses materiais também, certo? Bom, para que eu possa ter aqui, ocorrer alguma ação, eu preciso ter interconexões, pessoal. Então, isso é o que mais se explica basicamente o que é um circuito elétrico. Bom, nós temos aqui uma interconexão. O que são interconexões? São fios, são trilhas de placas eletrônicas. Então nós vamos desenhar aqui, certo? Um fiozinho artisticamente representado, tá, pessoal? Aqui nós temos uma chave para fazer o que? A seccionar esse meu circuito, tá? Abrir ou fechar essa minha malha. E aqui nós temos um caminho direto. Bom, para a gente entender, né, entrando na parte da introdução dessa matéria, nós precisamos entender alguns elementos. Primeiramente, nós vamos falar sobre a tensão, tá? Que ela é representada pela letra V. O que é a tensão? Tensão é a diferença que eu tenho de potencial entre essas duas extremidades. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo aqui, uma pilha, certo? Eu tenho uma pilha aqui, onde um polo eu tenho mais e no outro polo eu tenho cargas negativas. Bom, nós temos aqui uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica, tá? No eletromagnetismo nós damos outro nome que é força eletromotriz, tá? Então nós temos aqui uma DDP, certo, pessoal? Nós temos as interconexões aqui. A partir do momento que eu fecho essa chave, né, eu secciono esse circuito, esse meu circuito ele vai passar de um circuito aberto para um circuito fechado. Lembrando, pessoal, que essa aula aqui ela é bem introdutória, então nós vamos ministrar ela bem tranquilamente para que quem tenha
algum tipo de dúvida possa ser sanado. Então nós estamos aqui fechando essa chave, então vamos fechar ela aqui, tá? A partir do momento que eu fechei esse circuito, vai haver uma presença de uma corrente elétrica, pessoal. Então eu vou distinguir que essa corrente ela vai andar nesse sentido, tá? E nós vamos já entrar em corrente elétrica. Bom, eu tenho uma certa corrente, uma diferença de potencial. Eu preciso do que, pessoal? Eu tenho um elemento aqui e esse elemento ele é chamado elemento passivo, né? Como eu disse anteriormente, são resistores, indutores, capacitores, tá? São elementos que resistem à passagem da corrente elétrica e essa resistência, ela transforma energia. Então, nós estamos aqui transformando energia elétrica numa energia luminosa, né? Mas podemos transformar energia elétrica em energia térmica. Podemos transformar também essa energia elétrica em energia mecânica, né? Que é empregada nos motores elétricos. Então, essa resistência à passagem de corrente elétrica, ela vai gerar uma certa resistência ao fluxo, no qual eu vou acender essa lâmpada e aqui ocorre uma transformação. Bom, isso daqui, pessoal, é um exemplo bem simples para a gente chegar nessa equação aqui, que é a lei de Ohm, tá, pessoal? Que nós temos aqui uma tensão através de um circuito fechado, onde eu obtenho uma certa resistência, aonde vai ser criada aqui, né? Vai acontecer um fluxo de corrente. Bom, para a gente entender um pouco de corrente elétrica, pessoal, a gente tem que entender sobre carga elétrica, tá? A carga elétrica, pessoal, ela é constituída de um núcleo de nêutrons e prótons. Então eu tenho cargas positivas aqui nesse núcleo e aqui nós temos os elétrons que ficam se movimentando. Então vamos fazer aqui umas camadas só para a gente poder entender aqui, tá? E aqui na órbita desse núcleo aqui eu tenho os elétrons que se movimentam. Quando eu tenho um certo fio retilíneo aqui, né, ondulado, mas assim, vamos pegar um certo espaço, correto? Uma certa distância aqui, né? Eu gero uma diferença de potencial entre as extremidades e eu tenho aqui uma força eletromotriz que vai impulsionar os elétrons, e eu já vou explicar para vocês por que isso ocorre, né? Algumas pessoas têm dúvidas, né? Por que eu uso um certo determinado tipo de material, mas eu vou dar uma explicada bem básica ali para a gente entender um pouquinho. Mas o objetivo da aula é a parte da introdução bem simples aqui, básica para vocês. Então, a partir do momento que eu gero aqui uma diferença, né, desse potencial elétrico aqui, então eu tenho mais cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro, pessoal, eu tenho aqui um fluxo, tá? Um fluxo do que? De cargas por tempo. Ou seja, eu tenho uma determinada distância, certo? E eu tenho aqui um certo tempo no qual esses elétrons vão se movimentar. Então, eu gerei uma diferença de potencial nesse pequeno condutor aqui, tá? Eu vou ter um fluxo, tá? Um fluxo do que, pessoal? Fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons que é a nossa corrente elétrica, tá? Então, nada mais bem simplista aqui.
Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, ou seja, de um ponto para outro, tá? Para a gente fechar um pouco essa analogia, tá? Nós temos que entender aqui que essa diferença de potencial a gente tem a lei da repulsão, né? Ou da atração. Então, se eu tenho cargas negativas, elas se repelem, negativo com negativo. Se eu tiver carga positiva com positiva, elas se atraem, elas se repelem também, tá? Positiva com positiva se repele, negativa com negativa se repele, e positiva com negativa, ocorre o quê? A lei da atração, tá? Bom, mas para que eu possa fazer com que esse elétron ele tenha esse movimento, eu preciso entender um pouquinho do tipo de material, tá? Eu não posso colocar qualquer tipo de material para fazer essa interconexão desses meus elementos, né? Eu preciso ter um elemento que seja adequado para que ocorra a corrente elétrica. Não adianta nada eu colocar aqui qualquer tipo de material sem saber se ele é do tipo condutor ou isolante, tá? São dois tipos, certo, de materiais que são mais empregados aqui. Nós vamos falar de outros quando nós entrarmos em outras questões, tipo semicondutores, tá? Mas vamos só pegar esses dois elementos aqui para a gente conseguir entender. Bom, galera, condutor são os átomos, né? São um material que ele é propício a essa movimentação. São elementos no qual eu possuo menos elétrons na camada de valência, tá? Por quê? Porque eu contendo menos elétrons aqui, e nós podemos aqui dizer que o ouro, a prata, o cobre são elementos propícios à minha condução, tá? Por quê? Porque eu tenho poucos elétrons na camada de valência, no qual aonde exista uma força eletromotriz nesse determinado condutor, eu consiga arrancar esse elétron. E aí eu consigo fazer esse movimento, tá? E materiais isolantes, como vidro, borracha, são elementos no qual eu possuo muitos elétrons na camada. Então o que significa? Significa que esses elétrons eles têm uma maior atração ao meu núcleo do que elementos como o cobre, como o ouro, como a prata, tá? Como o alumínio. Então, para a gente poder entender adequadamente o que significa, materiais condutores são materiais empregados para fazer as interconexões, e materiais isolantes são o quê? Para fazer a proteção desse circuito, tá? Materiais que não têm condutibilidade elétrica, tá? Geralmente empregados isolantes, certo, pessoal? Bom, para a gente estar fechando essa aula de hoje, a corrente elétrica, como eu estava dizendo, ela é o quê? Ela é a carga por tempo, certo, pessoal? E nas próximas aulas nós vamos entrar nessas equações aqui, tá? E aí nós vamos fazer alguns exercícios, trazer para vocês aí alguns exercícios, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com as equações, tá? Então nós vamos trabalhar primeiramente com uma derivada e com uma integral. São matérias que são até eu particularmente gosto de trabalhar, tá? São matérias gostosas assim para fazer exercícios e tudo mais. Então nós vamos trabalhar com o quê?
entender um pouquinho da física elementar, né? E como essas equações interferem nos nossos circuitos elétricos que nós podemos trazer aqui hoje, né? Então nós temos aqui, nós falamos o quê? Que a nossa corrente, ela é a carga pelo tempo. Então nós temos que I, né, é igual a dQ por dt, ou seja, coulombs por segundo, tá? É o tanto de carga que eu passo por um determinado tempo, tá? Nós podemos dizer aqui ΔT, tá? E a minha carga aqui, se eu integrar os dois lados, eu obtenho o quê? Eu obtenho a minha carga, que é por um determinado tempo, vamos colocar aqui T0 e T, tá? Do que? Do meu I a um determinado espaço, tá, pessoal? Então a aulinha eu fico com vocês hoje. Isso daqui é a parte introdutória de circuitos elétricos e logo logo nós vamos estar aí prosseguindo com essa matéria, que é uma matéria fundamental para quem está fazendo o curso de engenharia elétrica. Beleza, pessoal?